Prezados, bom dia. Hoje, na nossa aula de número 4, no nosso curso de embriologia, vamos iniciar a discutir os eventos da terceira semana de gestação. Em específico, nesta aula, falaremos da gastrulação e da formação dos folhetos embrionários. Bem, agora, pessoal, com isso já se passaram 2 semanas. Nós vamos agora iniciar os eventos da terceira semana, que são os eventos onde se verificará uma progressão maior na diferenciação dos tecidos, né, que ocorrerá através da gastro, e também nesses eventos ocorrerão processos muito importantes, que é a formação da linha primitiva, formação da notocorda, o início da formação do tubo neural, né, do sistema nervoso central e periférico, o início do desenvolvimento dos somitos e também o início do desenvolvimento do sistema cardiovascular, tá? Que são eventos importantes, são os eventos da terceira semana. Tá ok? Então, o primeiro evento importante da terceira semana, pessoal, será a gastrulação. A gastrulação será a diferenciação das células do embrião nos três folhetos embrionários, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, cada folheto embrionário desse, ele dará origem a tecidos e, por consequência, a órgãos específicos. Como, por exemplo, a ectoderme, ela será o folheto mais externo e vai dar origem a tecidos como a epiderme, anexos como pelos, unhas, glândulas sebáceas e sudoríparas. E também, pessoal, a ectoderme dará origem ao sistema nervoso, ok? E bem como também a células específicas, como no caso dos melanócitos, que eu vou explicar mais adiante, tá ok? Nas figuras que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, todas as estruturas das figuras que estiverem azul correspondem à ectoderme, todas as que estiverem vermelho corresponderão à mesoderme, todas as que estiverem amarelo corresponderão à endoderme. Tá? Nós vamos seguir esse padrão até o final dessa aula e também na próxima aula. Tá? Então, agora a mesoderme. A mesoderme ela se situa entre a ectoderme e a endoderme. Tá, ok? Ela vai formar quais tecidos? Basicamente, a maior parte dos órgãos internos, né? Então, como a derme, o sistema muscular, né? O sistema esquelético, sistema cardiovascular, sistema urogenital, né? E basicamente tecidos conjuntivos, epitelial e tecido muscular. E enquanto que a endoderme, ela será o folheto mais interno, ela formará o revestimento interno do sistema digestório, né? E anexos, né? Como glândulas salivares, fígado, pâncreas. O sistema respiratório também tem origem endodérmica e o revestimento interno da bexiga. Bem, como se formará então o processo de gastrulação, que é justamente a diferenciação dessas três células? Então, como eu falei com vocês, né, a placa embrionária, que é aquela placa de células que eu mostrei para vocês aqui, formada pelo hipoblasto e pelo ectoblasto, né, eles se diferenciarão em uma terceira camada de células intermediária, em vermelho, que corresponderá depois à mesoderme. E serão as células do ectoblasto que darão origem aqui, ó, formar-se-á uma espécie de nó primitivo aqui, e as células do ectoblasto elas se diferenciarão, né, formando um terceiro grupo de células chamadas de, né, mesoderme. E essas células elas irão se posicionar exatamente entre o epiblasto e o hipoblasto, tá ok? Formando essa terceira camada de células. Né? Aqui, essa figura aqui, ela corresponde a esse processo aqui. Ó. Então, nós temos aqui o embrião, ele se implantou aqui. Né? Aqui nós temos o hipoblasto. Aqui como se fosse um corte lá, longitudinal, né, desse embrião. Tá ok? Bem, se nós olharmos agora de cima para baixo, nós temos aqui embaixo o hipoblasto. Né? Lembra do hipoblasto aqui? Ó? Ele está aqui embaixo. Nós estamos vendo aqui de cima para baixo. De cima para baixo aqui. Ó. Então, vendo de cima para baixo, nós vamos ter também que o embrião ele vai começar a se desenvolver do ponto de vista longitudinal, tá? De forma a formar, ele vai adquirir um aspecto mais longitudinal, né? E se nós olharmos de cima para baixo, né, no sentido do endométrio para o útero, né? Se nós olharmos dessa forma, nós vamos ver que essa parte aqui da ectoderme, ela começará a formar uma linha primitiva. Essa linha primitiva ela será importante para a formação da notocorda depois e também no posicionamento ali do tubo neural, que nós vamos falar daqui a pouco. E aqui embaixo nós temos aqui o hipoblasto, né, que dará origem à endoderme.
Bem, então mais uma vez a mesma figura, então que eu expliquei aqui o ponto de vista de observação que nós estávamos, e aqui seria o corte, né, dessa figura nesse sentido, né? Seria esse tipo de corte aqui, ó. Então, se nós cortássemos aqui essa figura ao meio, nós vamos ver lateralmente esse aspecto aqui, ó. Nós temos aqui a ectoderme, temos aqui a mesoderme sendo formada, né? E temos aqui na endoderme, que definirá aqui o saco vitelino. Tá, ok? A endoderme ela vai ser muito importante na formação do intestino primitivo, e, enfim, uma série de outras estruturas importantes do sistema gastrointestinal. Bem, aqui na parte, olha só, mais uma vez, então isso aqui é ectoderme em azul. Aqui nós teremos aqui as células ectoderme se diferenciando em células da mesoderme em vermelho, então ok? E aqui nós temos aqui as células que formarão do hipoblasto, que darão origem à endoderme, tá ok? E a formação da linha primitiva ela se dá através da migração de células à ectoderme nesse sentido, formando uma espécie de nódo, né, que definirá, né, a linha primitiva. E a linha primitiva é muito importante porque ela vai permitir também a formação de uma orientação longitudinal para o embrião. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. Eu vou até depois disponibilizar um vídeo, né, mostrando esse processo do ponto de vista temporal. Tá, ok? Então aqui mais uma vez, aqui o embrião é implantado. Aqui nós temos aqui a cavidade amniótica, né, formada aqui pela ectoderme. Temos aqui a placa embrionária, né, que antes era o ectoblasto e o hipoblasto. Entre os dois se formará a mesoderme, né, que está aqui sendo formada, a mesoderme. Tá? Então aqui o epiblasto, hipoblasto. Isso aqui depois vai dar origem à ectoderme, o hipoblasto à endoderme, e aqui entre os dois formar-se-á a mesoderme, pela migração de células do ectoblasto, do epiblasto, né, melhor dizendo. Tá? E olhando de cima para baixo, nós vamos ver o que? Né? Esse embrião ele crescendo longitudinalmente, né? E a linha primitiva se formando pela diferenciação de células aqui da ectoderme. Aqui. E aqui o processo notocordal. Então, qual a importância da notocorda, pessoal? Para que a notocorda é importante? A notocorda ela vai definir o eixo do embrião, né? O eixo longitudinal do embrião. Nós vamos ver que esse embrião ele vai crescer longitudinalmente, formando uma extremidade rostral ou cranial e uma extremidade caudal. Tá, ok? Essa extremidade cranial é muito importante, vai formar o sistema nervoso central, depois a cabeça, né, os membros superiores. Né? Então, o sentido de crescimento do embrião ele vai começar a ser definido aqui no desenvolvimento da notocorda. Tá? Também vai dar a base para a formação do esqueleto axial, que é derivado dos somitos, que tem uma origem mesodérmica. Eu vou falar dos somitos daqui a pouco para vocês. Os somitos eles começam a se formar a partir da terceira semana também. No final da terceira semana, início da quarta, eles se formarão, né, ao longo do período embrionário, e aí se diferenciarão, né, nos tecidos de origem mesodérmica, em especial esqueleto e músculo. Tá, ok? E futuro local dos corpos vertebrais. Né? Então, toda a organização do futuro embrião, do futuro indivíduo, ela se iniciará através da formação da notocorda. Tá, ok? Vai dar o sentido longitudinal para o embrião. Então, aqui nós temos aqui. Então, olhando de cima para baixo mais uma vez, com 17 dias, olhando o embrião de cima para baixo, né? Com 18 dias e com 21 dias. Veja o desenvolvimento longitudinal desse embrião, definindo aqui a extremidade caudal do embrião e a extremidade cranial do embrião. Ok? Onde se formará depois o sistema nervoso central, a cabeça, enfim, nós vamos ver esses processos mais adiante. Obviamente de forma resumida, né, pessoal? Então, aqui mais uma vez, uma visão lateral, né? Então nós temos aqui o que será depois extremidade cranial, extremidade caudal. Aqui a notocorda, como se ela crescendo, né, do ponto de vista longitudinal, né? E aqui nós temos aqui, ó, o processo notocordal. É uma diferenciação de células ectoderme que crescerão nesse sentido, dando um sentido de crescimento longitudinal para esse embrião. Tá, ok? Aqui nós temos em amarelo aqui a endoderme, vai definir depois o saco vitelino. E aqui nós temos aqui a ectoderme, que formará aqui depois o sistema nervoso central,
Nós teremos depois, inicialmente, a formação do tubo neural, que é um evento muito importante para a formação do sistema nervoso em si, que requer alguns cuidados que eu vou falar com vocês daqui a pouco, e também vai delimitar a cavidade amniótica. Ok? A gente vai falar daqui a pouco disso. Bem, então, com eventos da terceira e quarta semana, pessoal. Então, a terceira semana, que ela vai do dia 14 até o dia 21, ela é muito importante porque ela vai dar início à terceira semana também, além de ocorrer na terceira semana o processo de gastrulação especificamente, que é a formação dos 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Também no final da terceira semana, mais especificamente a partir do 17º dia até o 21º dia, ocorrerão eventos muito importantes no tocante à neurulação. Neurulação é a formação do sistema nervoso primitivo. Então, quais eventos são esses, pessoal? No dia 17 e 18, formar-se-á a indução, dará-se início, à indução da placa neural, ou seja, a diferenciação de células ectoderme que darão origem ao sistema nervoso como um todo. No dia 19 e dia 20, ocorrerá a elongação dessa placa neural. Lembra-se que, assim como se forma ali a notocorda, que dará origem ali ao sentido longitudinal do indivíduo, também a placa neural ela tem que também acompanhar esse sentido, para formar não somente o sistema nervoso central, mas também o periférico. Do 20º ao 21º dia, que é o final da terceira semana, se iniciará o dobramento da placa neural, a formação da fenda neural, que é um processo importante, que ele ocorre juntamente com o dobramento do embrião também, que é outro processo também que nós vamos falar na aula de hoje. No 21º ao 22º dia, ocorrerá a formação das cristas neurais, que formarão os nervos periféricos e também células importantes, como os melanócitos, que tem uma origem também ectodérmica. Depois, eventos específicos da formação do sistema nervoso, como flexão do mesencéfalo, e 2 eventos também fundamentais, pessoal, do ponto de vista médico, que é o fechamento do neuroporo cranial e o fechamento do neuroporo caudal, tá? E com isso nós encerraremos aqui a quarta semana, tá ok? Pessoal, então olha só, então um evento importante, esse evento do fechamento do neuroporo cranial caudal é muito importante, por quê? Porque especialmente na terceira e quarta semana, um componente muito importante nutricionalmente falando, ele é fundamental para as mulheres gestantes, que se chama ácido fólico, tá ok? Não se sabe bem ao certo qual que é a base bioquímica, mas sabe-se que todos esses eventos, para que ocorram de forma perfeita, eles requerem o ácido fólico como um cofator, como uma coenzima. Sem o ácido fólico, esses eventos eles têm grande chance de ocorrerem com algum tipo de distúrbio, com algum tipo de defeito que possa levar a danos no fechamento do neuroporo cranial, ou do neuroporo caudal. Independente dos dois, quando ocorrem problemas no fechamento do neuroporo cranial, ocorre o problema da anencefalia, a não formação do sistema nervoso central. Quando ocorre danos no fechamento do neuroporo caudal, pode ocorrer o problema da espinha bífida, que é justamente uma porção de células nervosas que fica para fora da espinha dorsal. Então, pessoal, esses eventos são muito importantes e como nós evitamos, do ponto de vista da clínica, que eles ocorram, através da administração do ácido fólico, até mesmo antes da gestação. E para agravar ainda mais, ligar ainda mais o sinal de alerta, muitas mulheres só se dão conta de que estão grávidas a partir do segundo mês, entre a quarta e a 8ª semana, onde esses eventos eles já ocorreram. Então, por isso que é muito importante, no planejamento da gravidez, no planejamento de uma gestação, a mulher ela já venha fazendo, a mãe, ela já faça o uso do ácido fólico antes mesmo da gestação, ou tão logo ela desconfie ou descubra que está grávida. Ok? Então é um dos primeiros suplementos que você, futuro médico ou talvez futuro obstetra, até mesmo clínico, deve receitar para uma gestante, é o ácido fólico. Ok? O ácido fólico é fundamental nesses casos. Ok? E também, pessoal, recentemente descobriu-se que o Zika vírus ele infecta exatamente células que estão se diferenciando ali na formação do sistema nervoso central exatamente nesse estágio, impedindo o fechamento do neuroporo cranial.
E esse não fechamento vai acarretar em o quê? Em qual situação? Na anencefalia, né? Ou na microcefalia, tá ok? Então, existem agentes também importantes também que podem causar algum tipo de distúrbio nesse processo, tá ok? A gente vai falar de forma bem resumida, tá, pessoal? Porque, obviamente, não é o nosso objetivo aqui a gente entrar, isso exigiria um curso específico, né, de embriologia, né, o que seria o ideal, tá? Mas passando para vocês as principais bases desse processo, tá ok?